Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito dos nossos trabalhos. São 19 horas e 2 minutos do dia 21 de setembro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas no ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 14 de setembro de 2015. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloque em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 28ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Só antes do secretário começar a fazer as leituras, eu queria cumprimentar a secretária de Educação, Adriana, o chefe de gabinete, Eliana, o diretor Mauro Angelelli, de Estradas, e o Sérgio Braga, assessor de gabinete. E o Douglas, diretor do Meio Ambiente, que eu vou chegar também. Boa noite a todos e a todas. Correspondências recebidas. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 006/2015. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, com nossos cumprimentos e atenção ao pedido de vistas ao Projeto de Lei Complementar número 006/2015, que dispõe sobre a desafetação de áreas de uso comum do povo para fins de regularização fundiária de interesse social. Tem a presente finalidade precípua de informar a Vossa Excelência, rogando seja levado ao conhecimento dos demais edis dessa colenda Casa de Leis, que para o presente momento não há necessidade de apresentação da relação de proprietários dos imóveis elencados no supracitado projeto de lei complementar, tendo em vista que o programa Cidade Legal não necessita de tal documentação para a primeira fase do projeto. Para a primeira fase, o programa Cidade Legal necessita somente do projeto de lei complementar, dos projetos urbanísticos de memórias descritivos, devidamente aprovados pelas pastas a quem competem tais aprovações. Ademais, cumpre destacar que na segunda parte do programa Cidade Legal, a relação de proprietários dos imóveis será encaminhada por essa Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, a esta colenda Casa de Leis. Insta a registrar que esse Poder Executivo necessita da aprovação do projeto de lei complementar número 006/2015, o mais breve possível, em face de que a apresentação da documentação ao governo estadual deverá ser promovida até o fim do corrente mês. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Ofício. Brotas, 8 de setembro de 2015. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de agosto de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Brotas, 18 de setembro de 2015. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a essa colenda Casa de Leis o edital de publicação por a fixação dos balancetes de receita e despesas consolidados desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2015, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Correspondências expedidas. Audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município, relativamente ao segundo quadrimestre de 2015, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, situada na Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 24 de setembro de 2015. Brotas, 3 de setembro de 2015. Cláudio Gonçalves, presidente. Lido, senhor presidente. Gostaria de solicitar ao membro da comissão
Especial de Inquérito, a SEI, que foi instaurada nessa casa, que se encaminha até a tribuna para fazer a leitura do relatório final. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Relatório final, Comissão Especial de Inquérito, SEI. Excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal de Brotas. A Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada pelo Decreto Legislativo 003, de 11 de maio do corrente, compostas pelos vereadores Antônio Sucena Bonifácio, presidente, Nirisley Eduardo Esteves, relator, e Carlos Alberto Frederigi, membro, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na celebração do contrato de locação do imóvel, cometidas pelo prefeito municipal, senhor Orlando Pereira Barreto Neto, ao encerramento dos trabalhos de investigação, apresenta o seu relatório. Em data de 28 de abril do corrente, foi apresentado o requerimento assinado por todos os vereadores que compõem o quadro desta casa, solicitando a constituição de uma comissão especial de inquérito SEI, tendo por base uma denúncia, folhas 1/020, formulada pela cidadã Jamile Tavares Coimbra, versando sobre possíveis de irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, quando da celebração do contrato de locação do imóvel, cito, a rua Américo Piva 350, neste município. Segundo a denunciante, esta obteve informações através de requerimento formulado à administração quanto ao processo licitatório 3177/2014, que deu origem ao contrato de locação do imóvel Supra. Ao seu ver, trata-se de um galpão em que ocorreu um incêndio de enormes proporções, onde ficava a fábrica de calçados GOC, sendo que a área remanescente... Senhor? Só peço que aguarde um minuto, eu vou suspender a sessão por 2 minutos, que a Câmara não está gravando. Não dá. Retornando à sessão, vereador, eu gostaria de solicitar que o senhor fizesse a leitura do relatório na sua mesa, que as outras câmaras estão pegando, apenas aquela que não. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes nesta noite. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas.
Processo 00953, relatório final, Comissão Especial de Inquérito, SEI. Assunto: relatório final da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo 003 de 2015, para apuração de eventual irregularidade no processo administrativo número 3177/2014 do Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente Bruno César Veronese Urbano, Presidente da Câmara Municipal de Brotas, a Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada pelo Decreto Legislativo 003, de 11 de maio do corrente, composta pelos vereadores Antônio Sucena Bonifácio, Presidente, Nisisley Eduardo Esteves, Relator, e Carlos Alberto Frederigi, Membro, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na celebração do contrato de locação do imóvel, cometidas pelo Prefeito Municipal, Senhor Orlando Pereira Barreto Neto. Ao encerramento dos trabalhos de investigação, apresenta o seu relatório. Em data de 28 de abril corrente, foi apresentado o requerimento assinado por todos os vereadores que compõem o quadro desta Casa, solicitando a constituição de uma comissão especial de inquérito, SEI, tendo por base uma denúncia, folha 01020, formulada pela cidadã Jamile Tavares Coimbra, versando sobre possíveis de irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, quanto da celebração de contrato de locação do imóvel, cito a Rua Américo Piva 350, neste município. Segundo a denunciante, esta obteve informações através de requerimento formulado à administração quanto ao processo licitatório número 3177 de 2014, que deu origem ao contrato de locação do imóvel, Supra. Ao seu ver, trata-se de um galpão em que ocorreu um incêndio de enormes proporções, onde funcionava a fábrica de calçados Coque, sendo que a área remanescente não se presta àquela finalidade, principalmente pelo perigo que representa a circulação de pessoas. A despeito dessa afirmação, através de solicitação feita pelo então secretário municipal de obras, o procedimento foi autorizado pelo prefeito municipal e demais subordinados em concursos de agentes, autorizando a despesa mensal de R$ 13.500, totalizando R$ 162.000 atual, entendendo ser uma conduta negligente da administração. Aponta irregularidades quanto ao processo, feito com dispensa de licitação, alegando um ajuste prévio entre o administrador de materiais, Sr. Roberto César Moreira, e o proprietário, deduzindo que o imóvel seria alugado de qualquer jeito. Também irregularidade na matrícula, que não consta a verbação da construção, além de proporcionar acúmulo de fortuna à proprietária do imóvel. Quanto ao lado técnico de avaliação, aponta falhas pontuais que conflitam com o atual estado de conservação do imóvel. Notícia a existência de uma ação judicial de danos materiais, tendo como motivo principal a destruição do prédio. Questiona a validade do parecer jurídico que não foi exarado pelo procurador do município, bem como aquele elaborado pela Comissão Julgadora de Licitações, concluindo com o pedido de cassação do prefeito municipal junto a documentos, folha 021/091. Feita a análise preliminar dos fatos, concluíram os vereadores pelo não recebimento da denúncia, porém, entenderam a necessidade de se instaurar uma comissão especial de inquérito com vistas a apurar possível irregularidade na celebração do contrato de locação. Estando a se manifestar, o senhor prefeito municipal apresentou defesa preliminar, folha 104/132, sustentando que a denúncia tem caráter político e pessoal, com o intuito de retaliar, desestabilizar, protelar
e engessar a atual administração, por conta de ter sido candidata a deputada estadual derrotada no último pleito eleitoral. Defendendo a legalidade da contratação, esclarece que, desde o seu início, no ano de 2010, atendeu ao interesse público e social, concedendo incentivo econômico mediante a cessão do imóvel para a empresa Coque, distribuidora do Vestiário Limitada, integrando-a ao projeto Incubadora de Empresas do Município, Lei Municipal, número 1409/96, alterada pela Lei número 2243/08, tendo em vista que não dispunha de local apto à instalação da referida empresa. O prazo era de 4 anos, com término previsto para o dia 30 de abril de 2014, e que o procedimento teve por objetivo a renovação da locação, à vista da vedação legal da administração em manter contratos de locação por prazo indeterminado. A notificação foi feita pela proprietária sobre as providências tomadas quanto à recuperação do imóvel, a falta de recursos orçamentários para suportar a recuperação estrutural do prédio, a necessidade de acionar judicialmente a proprietária em caso de recusa do recebimento das chaves da época por término da locação, desencadeando a exigência de reparação, os lucros cessantes, demora do judiciário e, por fim, a necessidade do município de dispor de um local para armazenamento de materiais, especialmente pneus insercíveis, evitando a população do meio ambiente e proliferação do mosquito da dengue. Por fim, a regularização de uma situação pré-existente, porque o contrato de locação já havia vencido e vigoraria por tempo indeterminado, apresentando documentos folha 134/392. E o resumo dos fatos dos depoentes. Amparada pelos princípios que norteiam o inquérito policial e no propósito natural e legítimo de ouvir depoimentos de pessoas envolvidas com a administração municipal pública, na busca da verdade, esta comissão tratou de ouvir os seguintes depoentes: Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal, folhas 515. Jamila Tavares Coimbras, folhas 506/515. Antônio Suzin Júnior, folhas 529. Leandro Correia, vice-prefeito secretário de obras à época, folhas 556. Júlio Lourenção Neto, engenheiro Deplan, folhas 558. Alcino Iso Júnior, arquiteto Deplan, folhas 560. Eduardo Venâncio, engenheiro Deplan, à época, folhas 562. Márcia Fernandes Chico, advogada, Departamento de Licitações, folhas 576. Lázaro Luiz Gasparotto, secretário de Planejamento, folhas 646. Roberto César Moreira, administrador de materiais, folha 651. Sérgio da Silva Braga Júnior, assessor de gabinete, folha 653. Gisele Bonifácio de Assunção, chefe de seção de licitações, folhas 664. Cláudia Maria Piovani Salviati, contadora, folhas 666. Alípio Martinelli, responsável pela Defesa Civil, folhas 668. Silvio Bueno, mecânico, folha 670. Dirceu Martins, mecânico, folha 672. Carlos Roberto Molina, encarregado de obras, folha 674. Benedito Aparecido Sandoval, encarregado, folha 678. Fernando Ferrari dos Santos, motorista da empresa terceirizada, folha 698. Elisângela Espigolon, folha 680, e Douglas de Freitas, diretor de Meio Ambiente, folhas 701. O denunciado sustenta a versão apresentada em sua defesa preliminar no sentido de que a contratação busque equilibrar a relação jurídica até então mantida com a proprietária, evitando-se a possibilidade de ajuizamento de ação judicial e suas consequências. Também que a necessidade de armazenamento de materiais da Secretaria de Obras e de se transferir pneus insercíveis para um local apropriado,
motivado pela campanha de combate à dengue, além de que o barracão da estação ferroviária havia sido requisitado pela União. Dos demais depoentes, esta comissão especial de inquérito ouviu 21 pessoas, dentre elas o representante da proprietária e a grande maioria servidores públicos municipais, concursados e comissionados, além de cidadãos. Embora questionados, acreditamos haver uma certa linha de raciocínio que sustenta a linha de defesa adotada pelo investigado. Ao que analisamos os documentos, termos que motivaram a contratação do local do imóvel. Em linhas gerais, vemos que o processo licitatório foi aberto com a finalidade de se celebrar um contrato de locação, feito através de um pedido do então secretário de Obras. Analisadas as condições, optou-se pela dispensa da licitação nos termos do artigo 24(10) da Lei Federal 8.666/93. Artigo 24, é dispensável a licitação. Artigo 10, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo avaliação prévia. Também procede o argumento que a locação do ecoponto não atende à demanda necessitada do espaço referido barracão. Porém, de todo apurado, são situações pontuais que nos levam a crer na lisura do procedimento instaurado pela Prefeitura Municipal. Conclusão. Analisados todos os aspectos que envolvem a celebração do contrato, termos que observou a legalidade exigida. Em princípio, entendemos relevante destacar algumas considerações sobre o tratamento doutrinário das espécies de contratos celebrados pela administração pública, especialmente no que diz respeito à locação de imóvel, regidos pela Lei Federal número 8.245/91. A posição adotada pela maioria dos administradores brasileiros ressaltam a existência de contratos administrativos com características próprias que os distinguem de contrato de direito privado. Mencionam critérios que os diferenciam, a saber: primeiro, alguns alegam o critério subjetivo, entendendo que, no contrato administrativo, a administração pública exerce seu poder pleno na relação jurídica contratual. Do contrário, o contrato será de direito privado. 2. Para outros, tem por objetivo a organização e o funcionamento dos serviços públicos, e ao contemplar a prestação de atividade privada, será contrato de direito civil. 3. Também há aqueles que o definem pela finalidade pública, o que é contestado sob a alegação de que a administração, mesmo agindo sob regime jurídico privado, tem que agir com esse objetivo, sob pena de incidir em desvio de poder. Outros entendem que é procedimento de contratação que caracteriza o contrato administrativo, o que também não corresponde à verdade, porque existem algumas formalidades que são exigidas não pela natureza do contrato, mas pela presença da administração e pela finalidade pública que ela tem que atender. É o caso da licitação, da forma, da motivação, da publicidade. 5. Finalmente, há aqueles para os quais o contrato administrativo se caracteriza pela presença de cláusulas exorbitantes do direito comum, assim chamadas, porque estão fora da órbita, ex-órbita, do direito comum, e cuja finalidade é a de assegurar a posição de supremacia da administração em relação ao particular. Assim são as cláusulas que asseguram o poder de alteração unilateral do contrato, a sua revisão unilateral antes do prazo, a imposição de penalidades administrativas e tantas outras analisadas além.
Ainda que polêmico, parte considerável da doutrina classifica o contrato de locação como contrato de direito privado da administração, sendo necessária sua submissão aos preceitos de direito privado. Neste sentido, somente quando derrogadas pela norma publicalista, as orientações dadas pelo direito privado é que se deixará de encontrar aí a disciplina ou regramento dispensado a determinada situação, em detrimento da solução aberta pela norma ou procedimento de natureza privada. Mesmo nos denominados contratos de direito privado da administração, esta não pode abdicar de alguns de suas prerrogativas, tais como as exigências de forma, de procedimento, de competência e de finalidade, haja visto que a atuação da administração pública está sempre orientada ao atendimento do interesse público. Assim, a administração sempre está subordinada ao direito público no que se refere ao motivo, finalidade, competência, forma e procedimento de seus contratos. A Lei Federal 8666/93, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1, prescreve, artigo 62, parágrafo 3º, aplica-se o dispositivo nos artigos 55 e 58, a 61 desta lei e demais normas gerais, no que ocorrer, 1. Aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Assim prevalece a norma de direito privado nos contratos de locação, onde o poder público figure como locatório. Porém, entende-se que a duração do contrato de locação deve observar o quinquênio e, se estabilizado o prazo inferior, poderá ser prorrogado mediante termo de adiantamento observado o quinquênio. Havendo necessidade de prorrogação, deverá ser aberto novo certame, ainda que haja dispensa de licitação, devidamente justificada. No caso do contrato, objeto da denúncia, percebe-se nitidamente esta preocupação, ainda que o investigado e sua equipe não tenham se pautado nela. A execução prevista no Decreto-Lei 2.300/86, que previa o prazo de 5 anos para os contratos de locação para a administração pública, embora não contemplado na Lei Federal 8666/93, porém deve seguir este critério. Por seu turno também, a Lei Federal 8.245, em seu artigo 56, parágrafo único, dispõe sobre a prorrogação automática dos contratos em locações não residenciais, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem opção do locador, convertendo-se os mesmos, assim, em contratos por prazos determinados, sem aplicação prática. Muito embora exista a possibilidade de, ao término da locação, ser firmado um novo contrato, sempre observando a periodicidade máxima e a vencida este novo processo licitatório. Assim, a solução mais adequada seria a prorrogação através do termo aditivo, até expirar o período inicial de 5 anos, tendo em vista a vedação expressa de sua continuidade, de forma automática, ao que a administração preferiu não adotar, celebrando um novo contrato. Oportuno lembrar que a administração deve orientar suas ações voltadas ao interesse público, sendo que o imóvel se mostrava mais viável à finalidade, cabendo à administração adotar medidas que atendam às suas necessidades imediatas, atentando para que os procedimentos sigam, os trâmites legais sejam obedecidos. Pode a administração exigir a celebração de um novo contrato com a devida justificativa da dispensa de licitação, não autorizando a prorrogação contratual e assim entender conveniente para a organização dos procedimentos.
Assim, reservamos o direito de apenas manifestar quanto aos aspectos legais, tendo por base a denúncia, documentos fornecidos, depoimentos de testemunhas, não sendo pertinente analisar os critérios de conveniência e oportunidade. Por esses motivos, concluímos pela legalidade do contrato da locação, razão pela qual optamos pelo arquivamento da presente SEI, Comissão Especial de Inquérito, por ser medida de justiça. Isso eu gostaria de pedir que o senhor lesse a ata também, por favor. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Ata da reunião da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo, criada pelo Decreto Legislativo 003, de 11 de maio de 2015. No dia 11 de setembro do corrente, às 9 horas, reuniram-se no prédio da Câmara Municipal os vereadores Antônio Sucena Bonifácio, Nidisley Eduardo Esteves e Carlos Roberto Frederigi, para a apresentação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito. Após a leitura do mesmo por todos os componentes, passaram a fase de discussão, onde o relator, Nidisley Eduardo Esteves, defendeu posição, entendendo que, apesar da alegada renovação, houve a celebração de um novo contrato de locação, sendo que o mesmo observou a legalidade imposta pela Lei Federal 8666/93, e que, conforme noticiado, a denunciante apresentou expediente semelhante à Promotoria de Justiça, que instaurou o inquérito civil para apuração das responsabilidades, ao que recomenda o envio do relatório àquele órgão para subsidiar os fatos. Por seu turno, o presidente Antônio Sucena Bonifácio discordou do mesmo, apresentando o voto em separado, que concluiu pela ilegalidade, apontando a ocorrência de improbidade administrativa, seja pela celebração do contrato de locação, seja pela doação que entende irregular, que também merece ser apreciada pelo Ministério Público. Quanto ao membro Carlos Roberto Frederigi, esse também apresentou o voto em separado, concordando com a posição adotada pelo relator. Assim conclui a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, pela regularidade do processo administrativo 3.177/2014, por maioria de votos, com a recomendação de envio do procedimento ao Ministério Público da Comarca de Brotas, encerrando-se a reunião às 9 horas e 45 minutos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 11 de setembro de 2015, Antônio Sucena Bonifácio, presidente, Nidisley Eduardo Esteves, relator, e Carlos Roberto Frederigi, membro. Lido, senhor presidente. Bom, sendo assim, eu vou... Senhor presidente, quero levantar uma questão pela ordem e questão de ordem. Só solicito que o senhor seja claro e objetivo na colocação. Não está aberto a debate, só estou dando a palavra ao vereador, que ele está pedindo uma questão de ordem. E que indique no regimento as questões que o senhor vai colocar. Como sempre, eu farei dessa forma. O nosso regimento interno, ele diz, no artigo 66, parágrafo 3º, artigo 66, as comissões especiais de inquérito, constituídas nos termos da lei orgânica municipal, destinar-se-ão a apurar fato determinado que se inclua na competência municipal. Aí vamos lá no parágrafo 3º. A conclusão a que chegar a Comissão Especial de Inquérito na apuração de responsabilidade de terceiros terá acompanhamento de acordo com as recomendações propostas. A conclusão, ou seja, que está escrito no relatório. Aí nós vamos na lei orgânica, no artigo 26, parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes, aí vai lá tudo que foi feito até agora, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal. Mais uma vez, falo em conclusão. Vamos no último parágrafo do relatório, não vou entrar em mérito de ata.
O que vale é o relatório. Só um segundo, vereador. Peça para o relatório, por favor, vereador. Pode continuar. Não está aberta a discussão, que é só questão de ordem. É questão de ordem? Se for questão de ordem, assim que ele terminar, o senhor pode fazer. Então, deixa ele resolver a questão de ordem dele, o senhor levanta a questão de ordem. Por esses motivos, concluímos pela legalidade do contrato de locação, razão pela qual opinamos. Não se opina. Se conclui, se decide por 2 votos favoráveis e um contrário, pelo arquivamento. E aqui, inclusive, está dizendo o arquivamento da comissão e não do processo. Os vereadores não podem arquivar. O vereador não pode ser arquivado. É o processo da comissão. E também não tem o resultado, que foi 2 votos favoráveis e um contrário. Entendo que, em razão disso, está totalmente viciado o relatório, a conclusão feita no relatório. O senhor quer colocar uma questão de ordem? Eu queria perguntar ao senhor, como presidente dessa casa, que nesse momento da leitura, eu quero saber se é legal, eu queria ver o artigo da legalidade que o Modesto citou, interferir nesse momento e opinar, porque que eu saiba, ele não poderia opinar nesse momento. Então eu queria que o senhor me passasse, por favor, o artigo que dá o direito dele opinar nesse momento. Artigo 214, parágrafo 1º da ordem. Questão de ordem é toda dúvida levantada em plenário quanto à interpretação desse regimento, a sua aplicação ou sua legalidade. Parágrafo 1º, as questões de ordem devem ser formuladas com clareza, com a condição precisa das disposições regimentais que se pretende elucidar. Resolvido? Então, a questão de ordem resolvida. Eu acredito que quem pode dar a opinião seja o presidente da comissão. Eu vou convidar o presidente da comissão para fazer a colocação para que eu tome a decisão. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão levantada hoje, já no período da tarde, nós tivemos a oportunidade de conversarmos, lógico, com o vereador Modesto e também com o nosso advogado. Essa questão de ordem levantada pelo nosso vereador tem fundamento, por existir erro material, passível de correção por simples manifestação por escrito da Comissão Especial de Inquérito, o que, no entanto, não macula, na nossa opinião, o relatório. Mesmo porque, se analisarmos sua parte final, ele segue coerência na sua narrativa, não fugindo de seu objetivo, ainda que meu voto tenha sido divergente. Agora, a responsabilidade de quem fez o relatório, né, e que tem que verificar isso. A mim, como presidente, nós lemos o relatório, não concordamos com o relatório, agora cabe, no caso, a essa casa, verificar se há procedimento, se há correção e se continuou. Vou suspender a sessão por 2 minutos para conversar com o meu advogado. Eduardo, vai lá. Oh, foi erro de citação? Eu que entendi. Erro de citação. Erro de citação. Você olha pra mim?
Retornando à sessão, de acordo com o artigo 214, em seu parágrafo 3º, cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer vereador opor-se à decisão ou criticá-la na sessão que foi requerida. Então, conversando com o presidente da comissão e também o advogado da Câmara, eu não vou estar acatando por hora a colocação, e fica determinado que na próxima sessão, de acordado com os membros da comissão, que na próxima sessão seja encaminhado novamente para o plenário, para aí sim, para a gente estar fazendo, com a correção do erro formal, para que seja aí sim arquivada o processo da SEI. Então solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da indicação número 49 de 2015. Indicação 49/2015. Júlio Lourenção Neto, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal que seja revisto o decreto que trata do andamento dos processos na Prefeitura. Justificativa. A Prefeitura possui o mesmo critério para os diversos tipos de processos, tornando-os morosos e burocráticos. Com o estabelecimento de critérios e instruções técnicas para a tramitação de cada tipo de processo, certamente trará mais agilidade, diminuindo o tempo de tramitação dos mesmos, além de que os munícipes serão atendidos mais rapidamente. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 17 de setembro de 2015, Júlio Lourenção Neto, vereador. Os vereadores que vão fazer uso da tribuna, por favor, até antes do... Só preciso que coloque o nome, depois até pode... que eu só vou dar abertura na tribuna na hora que tiver todos inscritos. Até o momento em que eu abrir primeiro, tudo bem. Pode pôr a sua também, cara. Isso é o capitão dos vereadores. Tem que mudar isso, tem que pedir para os vereadores em antes para começar. É que depende, acontece o que aconteceu outra vez. Daí um fala no assunto, o outro fala também, daí...
Mais nenhum? Estão encerradas as inscrições. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º. Uso da palavra, na tribuna, o vereador Valdir Gorlão, com os assuntos: campanha da Fiesp, projeto de autoria do deputado federal Ricardo Izar. Quero lembrar o senhor que não está funcionando. Senhor presidente, senhor secretários, nobres vereadores, autoridades presentes, você que nos acompanha através da internet e também no rádio no dia de amanhã. Eu ia me inscrever para mais assuntos, mas o primeiro deles eu deixo para, dois deles eu deixo para uma próxima oportunidade, para a próxima sessão. Um deles é justamente sobre o relatório que nós acabamos de ouvir e que vai voltar para cá. E também sobre hoje o Dia da Árvore, mas nós vamos falar alguma coisa na próxima sessão. Dois assuntos que eu me inscrevi, e de maneira bastante rápida, porque nós vamos ter outros vereadores que farão uso, acho que por um tempo até bastante razoável ainda hoje. Um deles, eu vou inverter aqui a posição, é sobre o deputado federal Ricardo Izar. Ele tem feito um trabalho bom em Brasília, ele tem tido apoio aqui na cidade de Brotas e também tem retribuído. Nós temos acompanhado o seu trabalho e tem aprovado projetos lá de interesse da população. E na última quarta-feira, foi aprovado na Câmara um projeto que entendo ser bastante interessante, de autoria dele. É o projeto que regulamenta o ofício dos profissionais de salão de beleza. Eu achei interessante porque são cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores, enfim, bastante gente envolvida, e tem como objetivo principal diminuir a informalidade. Eu achei interessante, eu acho que vale a pena um projeto muito bom. Aproveito aqui para cumprimentar o deputado e ele que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa da regulamentação de profissões. Então, de forma bastante rápida, era isso. Um outro assunto que na última segunda-feira, na última sessão, falamos aqui dos impostos e da possível volta do imposto sobre as operações financeiras. E no dia de hoje, eu não gosto muito de trazer o jornal, alguma coisa, mas fiz questão de trazer o recorte também, porque eu acho importante uma matéria veiculada no jornal Estadão, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. Ela diz o seguinte, quem não teve oportunidade de acompanhar, ela diz o seguinte: o governo quer aumentar ainda mais os impostos. Agora, adivinha quem vai pagar o pato? É esse o nome da campanha. Como todo brasileiro, você paga muito imposto e recebe muito pouco em troca. Mas a vida é assim mesmo. E em vez de ficar reclamando, você liga a TV de R$1.000 com 450 de imposto. Ou pega seu carro de 50 mil com 20 mil de imposto. Enche o tanque de gasolina por R$145 e paga R$76,90 de imposto. E parte para o litoral. Lá você fica relaxado na sua cadeira de praia de R$80 com R$32,80 de imposto. Abre aquela cerveja gelada de R$9 com 5 de imposto. Tira foto no celular de R$600 com 240 de imposto. E coloca na internet para mostrar como a vida é boa. E quando você abre o jornal e descobre que o governo, em vez de cortar as despesas, quer passar a conta adiante, aumentando ainda mais os impostos. E aí, vai pagar o pato mais uma vez. Acesse, não vou pagar
o pato.com.br, e diga não ao aumento de impostos. Imposto alto é ruim para você, para as empresas, para o emprego e para o Brasil. Eu achei essa matéria interessante e por isso que trouxe para esta noite. Agradeço a tolerância, a compreensão de cada um dos senhores e na próxima sessão voltarei com o assunto da SEI e também uma das matérias será o Dia da Árvore, que eu acho que ela não pode ser esquecida de forma nenhuma. Obrigado a todos. Para o uso da palavra, o vereador Modesto, com o assunto resposta de requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores ouvintes, aqueles que nos assistem, também quanto ao relatório, como foi acatada a minha argumentação legal, eu não vou me ater a discutir o relatório hoje, porque, ao meu ver, ele está nulo. Na próxima semana, se forem corrigidos os erros, aí sim vou me reportar ao assunto. Eu queria apenas aqui falar, eu fiz um requerimento solicitando ao prefeito, ou seja, vamos resumidamente explicar, de que ele me fosse informado o motivo pelo qual os 2 médicos cubanos têm veículo à sua disposição para levar e trazer, levar e trazer, levar e trazer. Ao posto de saúde Taquaral e ao posto de saúde Campos Elíseos, que me foi informado onde eles trabalham. Aí o prefeito alega que eu solicitei que fosse dito o artigo da lei que estava escrito que poderia isto. Ele responde assim: o artigo J eu tenho conhecimento, e os senhores vão concluir. Oferecer transporte adequado e seguro para o médico participante do projeto, deslocar-se para o local de desenvolvimento das atividades no âmbito do projeto, em caso de difícil acesso. Meu Deus do céu, essa administração brinca com coisa séria. Quer dizer que o Taquaral, o ônibus circular não é seguro? O pobre é, para o médico não é. O humilde que paga não é seguro. O médico não pode usar, porque está dizendo que não é seguro. Local de difícil acesso, quer dizer, o Taquaral e o Campos Elíseos é de difícil acesso. Senhores moradores, não sou eu que estou falando, é o prefeito que escreveu aqui, assinado por ele, no dia 18 de setembro, que esses locais é de difícil acesso, vocês estão jogados na Rua da Amargura, pelo que o prefeito respondeu aqui no requerimento. Gente, isso aqui foi feito, está na lei, para os bairros periféricos de São Paulo, lá do norte e nordeste, que os médicos os médicos brasileiros não queriam ir. Por medo, por falta de segurança. E nesses locais, por isso que implantou o projeto Mais Médico no Brasil, do médico cubano, para que eles fossem para esses locais. Aí sim caberia até, faça ideia lá na Amazônia, no interior da Bahia, a dificuldade que tem. É outra situação, mas em Brotas, em caso de difícil acesso, quer dizer que nós temos bairros perigosos, o Campos Elíseos é perigoso, o Taquaral é perigoso. Não venham distorcer as palavras, está escrito aqui. Em caso de difícil acesso e transporte adequado e seguro. Transporte adequado e seguro. O prefeito está dizendo que o ônibus circular não é seguro. E está dizendo que o bairro Taquaral e o bairro Campos Elíseos é de difícil acesso. Eu moro nos Campos Elíseos desde 2000. Eu não vejo dificuldade nenhuma de acesso. Nenhum. Eu hoje uso carro, graças a Deus. Trabalhei, por isso que eu tenho dinheiro. Trabalhei muitos anos, estou aposentado, trabalho em 3 lugares ainda. Então eu tenho direito a ter um carro, não, eu tenho 3. E se puder, compro mais um. É direito honesto, trabalhado, justo. Vai dizer que o ônibus não é seguro, que o bairro não é seguro, que o bairro tem difícil acesso, é brincar. Numa crise dessa, que está dispensando funcionário, gastar combustível para levar mais médico,
para baixo para cima, realmente essa administração não está agindo de forma séria. Fará uso da palavra o vereador Eduardo, com os assuntos relatório e dia das árvores. Senhor presidente, com relação ao relatório, eu coloquei, mas eu prefiro não comentar nada hoje e deixar para a próxima sessão, tudo bem? Boa noite, componentes da mesa, internautas, ouvintes, público presente, presidente municipal do meu partido, PSDB, senhor Pérez Zenan, boa noite, membros do PSDB e também funcionários públicos. Dia da Árvore. O Dia da Árvore no Brasil é comemorado no dia 21 de setembro, portanto, no dia de hoje, por estarmos às vésperas do início da primavera, dia 23 próximo. E quando suas folhas estão verdes, mostrando todo o seu vigor, cuja missão é melhorar a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, onde contribuem diminuindo a poluição. Os pássaros se alimentam de seus frutos, além de construírem seus ninhos. Para o ser humano, ela é indispensável, pois fornece sombra, contribui para a redução da temperatura, melhora a umidade do ar, principalmente nos dias muito secos, evita erosões, fornece uma variedade grande de frutos e sabores diversos, além de contribuir para embelezar a paisagem, tanto na zona urbana como na zona rural. O objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida, criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presentes nas florestas e nas cidades, desenvolver projetos de plantio de mudas de árvore, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. A árvore, portanto, é a nossa maior riqueza e a ela devemos a nossa subsistência. Assim, como representante da nossa comunidade nesta Casa de Leis, me manifesto em homenagem à árvore no dia consagrado a ela. Boa noite. Para o uso da palavra, o vereador Frederige, com os assuntos CIPA e campanha da próstata. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham, gostaria, senhor presidente, eu não me inscrevi, mas de aqui cumprimentar os radialistas, que hoje é dia do radialista. Tem aqui um radialista de programa sertanejo, o senhor Valdir Gordon, né? E cumprimentar também os da emissora da Rádio Brotense, na pessoa do Gerson, do Maurício, da Brotas FM, né? Do pastor Luiz, a pastora Ana, e todos os radialistas que nos acompanham por esse mundão afora através da internet. Eu me inscrevi, senhor presidente, para dizer aqui, nós falamos muito nessa casa sobre prevenção, né? Então vai ser realizada, através da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de prevenção de câncer de próstata, né? As inscrições serão, né, começaram a partir de hoje, dia 21, vai até o dia 25, né, serão feitas nas unidades de saúde do nosso município, e a coleta será no dia 26, né, do Centro de Saúde, no Central, das 8 às 11, e no PS do Patrimônio, das 12 às 13 horas. Né? Portanto, todos os homens com idade acima de 40 anos devem comparecer, né? Pois a prevenção é o melhor remédio. Repito, né? A gente sempre fala aqui de prevenção e tudo mais, então vamos lá, homens. Vamos ser zelosos pela nossa saúde. As estatísticas, né, senhor presidente, mostram que os homens vão primeiro, né? Talvez porque as mulheres se cuidem melhor que nós. Então vamos se cuidar. E o outro assunto é sobre a criação do CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que foi criada agora recentemente no nosso município. Nós fizemos através dessa casa um pedido, se não me engano, não me lembro se foi com o Valdir, com o professor Sucena, né, e para satisfação dos funcionários públicos, já foi criada, né, no nosso município a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Cumprimentar aqui o João da Tinta pelo trabalho brilhante que tem feito nesse sentido, e apenas apresentar aqui, senhor presidente, como que ficou a chapa. Antônio Dimas Moreno é o presidente, o Lázaro Roberto
Buzaran, vice-presidente, o Marcos César Rebeca, primeiro secretário, Carlos Roberto Molina, segundo secretário, Marcos Antônio Cassuccio, suplente, a Denise Assef, suplente, o Aristeu Sanches Jimenez, suplente, e o Luiz Henrique de Godoy, suplente. Então está aí, funcionários públicos, mais uma conquista, né, de vocês e de todos nós, funcionários públicos, que agora vamos ter mais essa comissão interna que vai garantir a segurança de todos os trabalhadores da Prefeitura. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Só complementando, inclusive, a colocação de Vossa Excelência, no dia 26 de setembro, estará havendo também, lá na Escola Construindo, Escola e Colégio Construindo, uma campanha de doação de sangue, que é um núcleo lá de Jaú, que está vindo para cá, ali na Escola Construindo, vai estar ser feito das 7h30 da manhã às 11 horas da manhã. Então ficam todos convidados, que a campanha, o slogan dela é A Vida em Suas Veias, muita gente precisa de você. Então ficam todos convidados também a estar participando dessa campanha de doação de sangue do Hemonúcleo de Jaú, na Escola Construindo, Rua José Paris, 150, no Jardim São José, das 7h30 às 11 horas. Para o uso da palavra, o vereador Júlio Lourenção, com os assuntos SUSIPA, o senhor José Paulino e funcionários. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet. Eu vou tentar colocar aqui um pouco da história da SUSIPA. Como começou lá, talvez muitos de vocês são mais novos e não viveram essa fase aí de quando começou essa questão lá. Quem procurou a prefeitura, isso lá pelos idos dos anos 86, 87, na administração do Pedrinho Ragazzi, certo? Foi o Dr. Luiz Antônio de Toledo Cunha, que virou a avenida. Até você mora lá. O Dr. Luiz Antônio de Toledo Cunha, ele era advogado de uma holding, se não me engano, de 8 empresas que tinha a SUSIPA e o senhor Tenor Suzin, que era o proprietário dessa holding. E eles fabricavam vários equipamentos de escritório, tipo grampeador, perfurador e vários outros tipos de coisa. E eles tinham uma empresa em São Paulo, na Grande São Paulo, e se não me engano em Santa Catarina, ou no Paraná. E eles pretendiam reunir todas essas empresas num único local. E como o Luiz Antônio Toledo Cunha era parente, se não me engano, do Batista Negrão ou da Cidinha, o senhor Tenor Suzin veio visitar Brotas, gostou de Brotas e se interessou em adquirir aquela área que era onde se instalou, que era do... me falha a memória, agora eu já lembro o nome dele. E ele veio solicitar que a prefeitura desapropriasse a área e ele bancaria a desapropriação, que foi feito na época, no tempo do Pedrinho, certo? E era uma área de mais ou menos 100 mil metros quadrados, e não 20 mil metros, era 100 mil metros quadrados. Tanto é que ele iniciou a construção, a proposta dele era construir 4 galpões de 20 mil metros quadrados, mais aqueles galpões e mais uma unidade de tratamento de efluentes para eliminar o zinco do efluente para poder ir para a rede pública de esgoto. Tanto é que ele fez um galpãozinho lá no fundo onde que tinha esse tratamento da parte de zinco, que hoje está na área do sindicato. Isso no tempo do Pedrinho, certo? Lá atrás. A administração do Pedrinho foi de 83 a 88, foram 6 anos. Depois veio a administração do Ademar Gregolin e depois veio a administração do Barreto, né, depois do Ademar. Por dificuldade de tramitação e mudança na economia na época, foi feito, ele bancou a desapropriação lá atrás. Ele ia receber 100 mil metros quadrados e acabou recebendo só 20 mil metros. Para vocês verem como é que foi as coisas. Nesse meio tempo,
em função do plano cruzado, uma série de coisas lá, ele não pôde, e também a mudança da economia, que abriu as importações dos produtos chineses, que veio um monte de porcaria que a gente tem elas até hoje, então diminuiu bastante o consumo daqueles produtos. Por exemplo, a marca Retilite era do grupo Suzipa, né, para vocês terem ideia. E eram uns produtos de boa qualidade, que duravam. E aqueles produtos que vieram e são importados são produtos praticamente descartáveis. E praticamente inviabilizou todo aquele projeto de construir aquele galpão, os 4 galpões de 5 mil metros e tudo mais. E depois, em 97, é que se efetivou a doação, que não era para ser uma doação. Na verdade, ele tinha adquirido aquela área lá atrás. E a prefeitura ainda tinha algumas obrigações de fazer pavimentação, uma série de coisas na área que não foram feitas. Então a história lá atrás foi mais ou menos assim, né? Desapropriou aquela área para a instalação dessa indústria, que iria gerar bastante emprego na época aqui para a cidade de Brotas, mas em função de uma série de problemas de ordem econômica e tudo mais, acabou não se viabilizando aquilo. E de 100 mil metros foi passado só 20 mil metros quadrados para a Suzipa. E depois, em 2010, a administração do Sala, em função da GOC, alugou aquela área, né, em nome da prefeitura e cedeu para a GOC para a instalação das suas atividades. Que depois, com o incêndio, motivou todos esses problemas que a gente está assistindo. Mas a prefeitura, ela tem ainda responsabilidade, porque quem alugou aquela área na época para a instalação da GOC foi a prefeitura. E a prefeitura, ela tem que devolver essa área, o galpão e tudo mais, nas mesmas condições que ela tinha alugado. Certo? Agora, ultimamente, está em tratativa, e parece que já está praticamente acertado, que a prefeitura vai ficar com essa área toda para a instalação da garagem da parte de educação e mais alguns órgãos da prefeitura municipal. A área tem 20 mil metros quadrados, numa rápida avaliação, do lado a gente tem o loteamento Jardim Paraíso, que está sendo vendido lotes na faixa de R$250 até mais o metro quadrado. Se a gente jogar ali R$200 o metro quadrado, 20 mil, dá 4 milhões. Mais a construção que tem e tudo mais, chegaria praticamente em 4 milhões e meio e 5 milhões. E a prefeitura, se não me engano, está adquirindo a área na faixa de 3 milhões e meio. Né? Uma parte em espécie, uma parte em lotes. E é uma aspiração também dos funcionários da prefeitura que se adquira uma área e que seja construída uma garagem adequada, né, para o exercício dos trabalhos profissionais, né, dos funcionários da prefeitura. Então essa é mais ou menos a história, vamos dizer, que a gente conhece com relação a essa questão. Uma outra colocação, eu queria só fazer uma menção pela rápida recuperação do senhor. Posso apartar? Com a palavra, vereador Modesto Salviato Filho. Para tirar dúvida, o senhor contou uma história aí da época que o senhor estava participando. Isso que o senhor nos disse, tem documento assinado, com data, firma reconhecida, dessa tratativa da prefeitura com essa empresa? Você pode pegar lá atrás, não foi pego do depoimento aqui, por exemplo, do Pedrinho Ragazzi, que era prefeito na época, que ele poderia falar dessas histórias. Eu acredito que nos arquivos da prefeitura pode ter alguma coisa com relação a isso daí. Poderia ser levantado. Mas o senhor Mas são coisas no momento não atrás. tem, né? Tá bom. Isso aqui eu estou colocando da história das coisas que eu conheço e que eu participei. Inclusive que lá na época foi feito um tipo de licitação que eram 5 áreas, né, que iriam ser colocadas em licitação na época e tudo mais. E eu tenho alguns projetos ainda dessa época de como era para ser essas coisas aí. Exatamente. Para saber da
não duvidando da tua palavra, mas tem que ter documento. Nada na prefeitura pode ser feito. 3 de maio já passou por uma dificuldade grande, foi combinado uma coisa e depois não deu certo. E também nesse caso também. E depois nós vamos ver lá na frente, até o senhor disse que já está praticamente resolvido a respeito da compra da área, mas isso deverá vir para a Câmara. Porque a prefeitura, pelo que eu sei, ela vai ter que dar uma área ali próximo à FEPASA, com lotes prontos, urbanizados, asfaltado, iluminação pública. Até eu quero isso aí também. Isso vai custar caro para o município. Né? Não sei se a época é apropriada, mas vamos discutir oportunamente, né? Porque será nós estamos sob hipótese, né? As devidas avaliações, né? Que entrar com o preço real, né? Esses lotes aí. Eu acho que até é uma boa, porque vai sobrar lotes lá, e o senhor poderia participar de algum leilão e adquirir lote a preço de mercado lá, e a prefeitura está precisando, né? A prefeitura está precisando, desde que pague o valor real de mercado. Valor real de mercado. Com relação ao senhor José Paulino, ele foi submetido a uma operação. Eu falo do José Paulino porque é uma pessoa aqui na cidade que, por exemplo, aquele galpão que tem na Vila Vicentina, foi ele que fez a doação daquele galpão. Foi um empresário aqui, do Maninho também, e tem algumas áreas aqui na cidade. Ele foi submetido a uma operação que ele tinha um risco muito alto, segundo o anestesista, 99% dele não sair da mesa. E graças a Deus ele saiu e a gente pede seu rápido restabelecimento. Eu queria também, aqui de público, parabenizar o Douglas pelo trabalho que ele vem exercendo, fazendo na Secretaria do Meio Ambiente, que é um trabalho muito bom. Já foi na sessão anterior elogiado também com relação àquela clínica veterinária ali, né, da prefeitura pública. E também fazer um elogio ao trabalho que é feito na lançadoria, pelas meninas lá e pelo Ângelo Esgoron. É só. Para o uso da palavra, o professor Sucena, com o assunto voto em separado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores, senhoras que nos honram na presença nessa noite, e aqueles que nos assistem pela internet. Os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de ouvir há pouco o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que foi criada para apurar possíveis irregularidades da administração municipal de Brotas. A Comissão Especial de Inquérito foi instaurada para apurar irregularidades sobre fato determinado, pois a qualquer indício de irregularidades, os legisladores deverão tomar as medidas cabíveis. No dia 16 de abril, foi protocolada nesta casa, pela senhora Jamila Tavares Coimbra, uma denúncia contra a administração municipal de Brotas sobre possível irregularidade na locação do imóvel situado na Avenida Américo Piva, número 350, neste município. Para a instalação da Comissão Especial de Inquérito, é necessário que 1/3 dos vereadores façam um requerimento subscrito, contendo os fatos a serem apurados. No dia 28 de abril, em requerimento assinado por todos os vereadores, foi instaurada a Comissão Especial de Inquérito para o completo esclarecimento dos fatos e busca de efetiva aplicação da legislação vigente, especialmente com relação ao cumprimento dos princípios fundamentais da legalidade e moralidade, aos quais deve cumprimento obrigatório o senhor prefeito municipal. Fui nomeado para exercer a função de presidente, enquanto que o vereador Eduardo Esteves assumiu a função de relator e o vereador Carlos Alberto Frederigi a função de membro. Durante todo o processo, ouvimos o relato de 21 testemunhas que tiveram envolvimento direto e indiretamente nos fatos. Cada uma delas expôs a sua versão.
coube a nós, da Comissão Especial de Inquérito, averiguar, analisar, checar, confrontar, para chegarmos às nossas conclusões e, com sua divulgação, respondermos aos questionamentos que têm sido feitos pela população de uma forma geral. Por diversas vezes, durante os nossos trabalhos nas oitivas, deixei bem claro que a Comissão Especial de Inquérito não julga nem condena. Ela apenas investiga os fatos e apresenta o relatório final sem a pretensão de julgar ou condenar pessoas. Agindo como presidente, acredito que fiz da maneira mais democrática possível, na esperança de que no final, juntos, nós da comissão, pudéssemos chegar a uma mesma conclusão. No entanto, ao ler o relatório apresentado pelo relator vereador Eduardo Esteves, não pude acompanhar o seu voto, porque, na minha opinião, o que foi apresentado não condiz com a realidade dos fatos. O relatório apresentado, que foi redigido unilateralmente pelo vereador, ou, quem sabe, por uma terceira pessoa por fora desta casa, não foi precedido por uma discussão entre os componentes desta comissão, para que assim chegássemos a uma decisão comum. Portanto, respeito o relatório do vereador, mas como não houve consenso, estou dando o meu voto em separado. Se me permitem, explico os motivos. Repeti, já por diversas vezes, que temos que respeitar os fatos. E o que são os fatos? Eu gostaria que os novos vereadores aqui presentes, que as senhoras e senhores aqui presentes, não importa se partidário ou antipartidário, que eu, muito embora esteja exercendo o cargo de política, eu não vim fazer política baixa, eu quero que analisem os fatos, porque eu procurei analisar os fatos como cidadão, porque foi essa a responsabilidade que passaram para mim. Então eu gostaria que os senhores verificassem estas fotos. Por favor, doutor Borges.
Muito bem, senhoras e senhores. Este é o fato. Porque as imagens não mentem. As imagens são os fatos. E quando eu fui convidado para ser parte da comissão, eu estive lá pela primeira vez e me assustei. Este é um galpão de 5.066 metros quadrados que foi destruído por incêndio em quase 2/3 e anexos de 1.242 metros quadrados, onde no contrato diz que é consistente de cozinha, vocês viram aí, refeitório, almoxarifado, escritório inteiramente depredados. Este local foi alugado pelo valor de R$ 13.500 para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. É lógico que eu poderia fazer a pergunta: vocês pagariam esse valor por esse aluguel e por essa finalidade? Pois bem, a senhora Jamila Tavares, em seu pleno direito como cidadão, não aceitou essa locação da maneira como foi feita e protocolou nesta casa uma denúncia contra a atual administração. Em sua defesa, para justificar a relocação do imóvel que vem causando prejuízos aos municípios, os responsáveis apresentaram os mais variados e contraditórios argumentos. Na justificativa da dispensa da licitação, a Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura afirma que, abro aspas, justifica-se a dispensa da realização desse certame licitatório em virtude das características físicas do imóvel, quais sejam: o mesmo possui 6.307,77 metros quadrados de área construída, sendo composto por um galpão principal com 5.066 metros e 21 metros quadrados e anexos, consistente em cozinha, refeitório, almoxarifado e escritório, totalizando 1.242 metros quadrados. Afirmam ainda que, por não existir nas proximidades, nem em toda a cidade, nenhum outro imóvel desocupado com essas características, necessárias para o fim que se propõe, entendemos estar presentes os motivos norteadores da dispensa da licitação. Fecho aspas. No nosso entender, essas afirmações não têm respaldo, pelos seguintes motivos. A solicitação feita pelo secretário de Obras era no sentido de se usar o local para o armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviço. No nosso entender, não cabia a dispensa da licitação, sendo necessário antes um levantamento da existência de outros imóveis que atendessem o propósito em condições de atender a solicitação com preço e localização melhor. E, na ocasião, tinha pelo menos 2 galpões em melhores condições. Além do mais, o referido galpão principal, com esta área, estava destruído em 2/3 de seu total, e o terço restante encontra-se em condições precárias para seu uso, conforme fotografias de folhas 756 e 784. Por outro lado, também, os anexos em que se dizia que eram constituídos de cozinha, almoxarifado e escritório, não eram necessários para o fim a que se propunha a solicitação, que era simplesmente um local para armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria de Obras e Serviços. Ainda, de acordo com a solicitação, não havia necessidade da alocação de toda a área do terreno de 20.000 metros quadrados, o que acabou contribuindo para o alto valor pago pela locação do imóvel, de acordo com os cálculos feitos pelos próprios servidores da Prefeitura. Fica a pergunta: para que se alugar um imóvel de 21.000 metros quadrados se apenas 1/3 do galpão de 5.000 metros existente seria utilizado? Outro fato de relevância é que o local havia sido interditado pela Defesa Civil, sem que se tenha noticiado ter sido liberado posteriormente. O denunciado também afirma em sua defesa que a renovação da locação do imóvel se deu pela necessidade imperiosa da Prefeitura ter um local para guardar os pneus inservíveis. Esta afirmação não procede porque, em momento algum, por ocasião das tratativas da renovação do contrato, essa necessidade foi colocada em questão, cuja constatação é muito simples, bastando apenas verificar os documentos que deram origem à locação. Em 19 de maio de 2014, o senhor Leandro Correia, secretário de Obras, fez a seguinte solicitação, abro aspas,
solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de autorizar a locação de um galpão industrial localizado na Rua Amério Piva 350, na cidade de Brotas, estado de São Paulo, que servirá de armazenamento de materiais e equipamentos da Secretaria de Obras. Em documento de 3 de junho, assinado pela Comissão Julgadora de Licitações, alegando a razão da escolha do imóvel, diz o seguinte, abro aspas, o imóvel para o qual se pretende a locação é o único capaz de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, voltadas ao armazenamento e depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria. O próprio prefeito municipal assina documento sobre a ratificação da decisão da dispensa, datado de 5 de junho de 2015, que diz o seguinte, abro aspas, a locação do imóvel será utilizada exclusivamente, eu repito, exclusivamente para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras. Portanto, não há que se confundir o pedido de locação específica do galpão, pois que foi única e simplesmente para instalar e abrigar o depósito de materiais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Também vale dizer que quanto à já declarada e repetida afirmação do senhor prefeito de que era necessária a renovação do contrato, pois havia uma necessidade imperiosa de acomodar os pneus inservíveis, não procede, pois os mesmos já tinham local apropriado para esse fim, como comprovam os documentos seguintes. Vossa Excelência tem 2 minutos. Em ofício número 155, datado de 2 de dezembro de 2013, a secretária municipal de Meio Ambiente, senhora Lisandre Spigolon, solicita ao senhor prefeito utilização do prédio situado na rua Alexandre José Costa, número 245, bairro São João, como ecoponto de resíduos de pneus inservíveis, em atendimento aos compromissos firmados pela prefeitura e entidades que integram o sistema de logística reversa, como o convênio com a ANIP, a Associação Nacional de Pneumáticos. Em documento da Comissão Julgadora de Licitações, de 17 de fevereiro de 2014, é colocado como razão da escolha do imóvel situado na rua Alexandre José Costa, número 245, que é para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, voltadas à instalação do ecoponto de resíduos sólidos e pneus inservíveis, lixo eletrônico e resíduos volumosos, sendo certo que o imóvel que se pretende locar é o único que satisfaz as condições, justificando-se assim a escolha. Em fevereiro de 2014, o contrato de locação foi firmado entre a Prefeitura e o senhor Frederico José de Camargo Cardoso. Portanto, senhores vereadores e senhoras, podem confirmar que esse contrato foi feito antes do contrato feito com o prédio da Suzin. Há um sábio ditado popular que diz que tudo que começa errado acaba errado. Acredito, senhores vereadores, que é isto que vem ocorrendo com o citado imóvel, e para tanto, em momento oportuno, também estarei apresentando mais algumas considerações sobre a doação que foi feita, que na nossa opinião, de uma forma ilegal e que vem causando enormes prejuízos ao erário público. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se eu tiver ilegal no que eu vou falar para o senhor me corrija, eu te peço perdão. Com relação a essas fotos aí, foram registradas dia 13 de maio, perfeito? Deixa eu só presidente, o senhor concede uma parte... Exatamente, ele foi presidente dessa casa e desculpa, o senhor aprendeu. Ele tem que pedir para o senhor e verificar se eu concedo a parte. Exatamente. O senhor concede uma parte ao vereador? Eu gostaria que ele fizesse a defesa, ele já leu todo o relatório, não teve inclusive a capacidade de ler, pediu para alguém ler, que ele na próxima sessão se preparasse e fizesse a sua defesa. Muito obrigado. A parte o senhor não vai conceder, né? Então não está concedendo. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Exigindo o quórum legal para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda número 1 de 2015. Eu solicito a Vossa Excelência a votação em bloco desse projeto, visto que são 3 emendas e 3 projetos que alteram a LDA, PPO e, consequentemente, a abertura de crédito. Vossa Excelência concorda? Então solicito ao senhor secretário que realize a leitura da emenda número 1 de 2015, que ratifica o projeto Lei do Executivo Municipal 64.
Projeto de emenda modificativa de 20 de agosto de 2015. Emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo número 064/2015, de 18 de junho de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que apresenta a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. O dispositivo abaixo enumerado do projeto de lei do Executivo número 064/2015, de 18 de junho de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial, que trata o artigo 1º dessa lei, são os provenientes de a. Excesso de arrecadação, governo estadual, FEIDO, no valor de R$ 119.188,32. B. Excesso de arrecadação intergovernamental com a autarquia SAEB, valor R$ 29.797,08. Artigo 2º. Esta emenda modificativa entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Presidente, a redação final entrega depois da votação ou agora? Pode entregar já. A redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo 062, 063 e 064/2015. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Então, primeiro você coloca a votação de emenda, depois era para ele apresentar. Depois. Antes de estar lendo o projeto final, eu me equivoquei. Eu vou colocar em votação primeiro as 3 emendas, número 1 de 2015, alterando o PPA do projeto número 62, a LDO no projeto 63 e, finalmente, a emenda modificativa do projeto 64. Então, coloco as 3 emendas em discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que estiverem contrários, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis as 3 emendas número 1 de 2015, alterando consequentemente o projeto de lei 62, 63 e 64, de 18 de junho de 2015. Agora eu vou solicitar a Vossas Excelências a votação em bloco dos projetos com as emendas já aprovadas, número 62, 63 e 64. Senhores, acatam a solicitação? Então solicito ao senhor secretário que realize a leitura do projeto de lei 64 de 2015 com a emenda já aprovada. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo número 064/2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: Poder Executivo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Departamento do Meio Ambiente, combate a perdas no sistema de água. Outros serviços, valor de R$ 119.188,32. Outros serviços terceiros, no valor de R$ 29.797,08. Artigo 2º.
Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de a. Excesso de arrecadação com o governo estadual, ferido no valor de R$ 119.188,32 centavos. B. Excesso de arrecadação intergovernamental com a autarquia SAEB, no valor de R$ 29.797,08 centavos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, em 21 de setembro de 2015. Nildes de Eduardo Esteves, presidente. Cláudio Gonçalves, relator. E Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Lido, senhor presidente. Coloque os projetos de lei número 62, 63 e 64 de 2015 em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 62, 63 e 64 de 2015 por 10 votos aprovados. Favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 65 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Brotas. Projeto de Lei do Executivo número 065/2015, de 18 de junho de 2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, a SAEB, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, a SAEB, autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: manutenção do SAEB, transferências intragovernamentais no valor de R$ 30 mil, fonte de recurso de administração indireta, aplicação 110 geral. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são oriundos de superávit financeiro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei 65/2015 em discussão. Só a título de informação aos vereadores, esse projeto 65/2015 é abertura de crédito na SAEB, porque existe uma contrapartida da SAEB com o sistema FEIDO. Então a prefeitura, o governo estadual passa uma parte e a SAEB tem que fazer a contrapartida nos valores de R$ 30 mil, então é isso que está sendo feito nesse projeto. O projeto continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 65/2015 por 10 votos favoráveis. Os projetos de lei número 75, 76 e 77 são a alteração do PPA, alterando a nomenclatura junto ao PPA, nomenclatura junto à LDO e a abertura de crédito dos projetos de lei 75, 76 e 77. Eu solicito a Vossa Excelência a votação em bloco. E solicito então ao primeiro secretário, como já é a segunda votação, solicito a dispensa. Coloco em discussão. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 75, 76 e 77 de 2015, todos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 78 de 2015, também em segunda votação, corresponde à doação de transformadora da AE. Solicito a Vossas Excelências a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto Oviato. Eu quero aqui confessar que eu me induzi a erro na última votação, porque eu entendia que seria SAEB, e não é SAEB. Então eu gostaria, se alguém puder me esclarecer, provavelmente o Júlio deva saber, o que está sendo, esse transformador está sendo doado para onde e levado para onde, que eu não entendi. Eu achei que fosse SAEB, e não é. Antigamente era Departamento de Água e Esgoto, né? Que agora é SAEB. Com a palavra, vereador Júlio Lourenção. É o seguinte, o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica. O DAE, ele tem 3 transformadores aqui em Brotas. Um está em uso no hospital, né? O outro
estava em uso na microempresa, que esse aqui é o objeto, e tem um outro que está no pátio da prefeitura para eventuais usos. Não. Seria a vontade do executivo é instalar ele no Brotão para ter um transformador, porque lá tem uma entrada no padrão B, que é a entrada em secundária, e a prefeitura pretende pôr esse segundo transformador lá no Brotão. Ocorre que esse transformador, ele queimou, certo? Então precisa ser reposto um outro transformador para o DAE. E esse é o objeto desse projeto de lei, né? Que está sendo, a gente tem que repor para o DAE. Já está comprado, já foi feita a licitação dele. Projeto continua em discussão. Coloque em segunda votação quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 78 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento número 9 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, requerendo que não seja liberado por esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Brotas, 16 de setembro de 2015. Assunto: projeto de lei complementar número 004 de 2015. Altera dispositivos da lei complementar municipal número 0017 de 28 de agosto de 2007. E alterações que dispõem sobre a organização administrativa do SAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com nosso cumprimento vimos por meio deste requerer a Vossa Excelência que não seja deliberado por este Poder Legislativo e devolvido a esse Executivo Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 0017 de 28 de agosto de 2007 e alterações que dispõem sobre a organização administrativa do SAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, e da outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo, número 004-2015, de 30 de julho de 2015. Na oportunidade, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o requerimento número 9 de 2015 em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Modesto Salviato. eu gostaria de, se alguém souber, o porquê que está retirado, qual o motivo. Porque nós já estávamos discutindo, o próprio Júlio levantou o problema de cobrança de hidrômetro, se ia ser cobrado para o cidadão ou não, né? E aqui me parece que aí não está alegado o motivo. Não, na justificativa não veio com motivo, veio só solicitação, de acordo com tanto o nosso regimento quanto a lei orgânica, né? Então a gente só colocou em discussão por questões regimentais. Agora a justificativa não veio porque ela não é solicitada. Então, o vereador se habilita sabe ter informações? Posso falar? Com a palavra, vereador Júlio Lourenção. A gente entrou em contato com a presidente do SAEB para que ela nos desse as opções de como que seria feita essa alteração. E eles ficaram lá, não souberam. Então, eu acho que eles querem mais um tempo para ver como é que vai ser. Qual que é o objetivo? Na legislação atual, fala que você tem que ter um abrigo para o hidrômetro, e na lei ela coloca apenas o seguinte, que esse espaço ele tem 50 centímetros de largura, 40 centímetros de altura e 15 centímetros de profundidade. E que ficaria a cargo do SAEB novas especificações que eles iriam dar da maneira que eles achassem melhor. E a gente começou a argumentar com eles que eles poderiam impor algumas coisas que implicassem custo para o munícipe. Eles passariam a fazer algumas alterações nisso e passaria a cobrar daquelas ligações já existentes a sua alteração. Não ficou claro que seria por conta de quem. Né? Então a sugestão nossa é que seria suportada pelo SAEB. E eles poderiam colocar qualquer outra coisa, por exemplo, tem cidade, talvez
o Luiz pudesse até falar alguma coisa também, tem cidade que eles querem que coloque o hidrômetro na altura, da mesma altura do medidor de energia elétrica. Então começa a complicar um monte de coisa aí que vai certamente trazer custo para o nosso munícipe, e eles não deram uma solução plausível para a gente. Então, acho que eles resolveram tirar. Eu acho que você responde nessa questão, porque sendo um projeto que já foi incluído na pauta, já estava para regime de... Se for, no caso, já tivemos vereadores contra, ele não pode estar apresentando novamente durante esse ano. Então, talvez por isso eles estão retirando, para que possa ser colocado ainda esse ano, deve ser alguma coisa nesse sentido. Mais algum vereador? Podemos dar para a palavra o vereador Luiz. Boa noite a todos. Em conversa sobre esse projeto aqui com o Júlio, eu até tentei, porque a gente tem muita reclamação ali na região do Broa, que pertence ao lado de Tirapina. E eles tentaram fazer uma mudança lá, semelhante a essa, que não é em nosso município. E a gente ouve muito o pessoal de lá e o que eles começaram a ter problemas lá. Que nessa mudança eles começaram a querer mudar total, até já o padrão que existe, ele está obrigando as pessoas a fazer um novo padrão e cobrando dessas pessoas o novo padrão. Foi em conversa com o Júlio, quem está pronto, quem já pagou o padrão antigo, por que pagar o novo novamente? Né? E eles estavam tendo dificuldade em achar essas novas caixas, que ela seria base de 1 metro de altura, e só tem uma firma na cidade de Tirapina, não vou dizer que o caso é aqui, né? Que não consegue fazer para todo mundo, e eles têm o prazo e estão tentando multar as pessoas sem ter até a própria caixa para venda. Então é por isso que a gente pediu, acho que, vista desse projeto, e agora eles estão retirando. Só isso, presidente. Vereador? Senhor presidente, não ficou claro. São hipóteses, né? Acho aqui, acho lá. Então eu já vou adiantar que eu serei contrário à retirada por não saber o motivo que está se retirando. Ninguém especificou, ninguém esclareceu que esse realmente o motivo. Acho que se tivesse colocado isso no requerimento, estava plausível, mas não colocou, eu não sei porquê, então eu já adianto meu voto, sou contrário. Requerimento número 9 de 2015, continua a discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, contrário. Declaro aprovado em única votação o requerimento número 9 de 2015 por 8 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase. Não há inscritos, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevo apenas com relação a esse requerimento, devia ter inscrito, mas para deixar claro que meu voto é favorável, porque não votei contra nenhum requerimento que tinha dúvida até hoje aqui nessa casa de nenhum vereador. Então quero deixar bastante claro, porque todos os requerimentos que passaram durante essa legislatura aqui, eu votei favorável. Todos os questionamentos. Agora, eu acredito também que aí esse caso vem do Executivo, e se ele faz o pedido, a lei atende, ele pode tem possibilidade de ser retirado ainda, eu não vejo por que não votar favorável. Por isso, eu acho que seja para alteração, seja para arquivo definitivo, para que quer que seja, para melhorar talvez, ou eu não sei qual a finalidade, mas o requerimento, no meu entendimento, ele deve ser aprovado. Respeito o voto dos vereadores que votaram contrários, mas deixo claro, eu não voto, muito difícil um voto meu contrário quanto a requerimento, porque qualquer requerimento nessa casa eu acho que é bastante pertinente. Eu só peço que Vossa Excelência inscreva na tribuna, só para constar em as colocações. Não havendo vereadores mais inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 28 de setembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.